Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 150, Esperança para a Nova Geração. Etiori, mesmo vendo com seus próprios olhos, não consegue acreditar que Nassens acabou de parar a lança espiritual do Rei das Fadas. Isso faz Murta questionar: Nassens, o que você é? Assim como Oraldan, que surpresa, também questiona que tipo de ser era aquela criança. Como mero garoto poderia parar a lança espiritual? Mas King, com muito orgulho, logo responde: ele não é um mero garoto, pois ele é meu filho. E inacreditavelmente, Nassens não apenas parou a lança espiritual, mas como também conseguiu lançá-la novamente contra Oraldan, que por muito pouco consegue se esquivar. E curiosamente isso despertou o interesse da maga, que reconhece que aquilo que ele acabou de fazer era fascinante. Porém, ela acabou ao mesmo tempo se distraindo com Nassens, e esqueceu que na verdade o seu verdadeiro adversário era o Rei das Fadas. Pois aquela lança não foi apenas um ataque contra a maga, mas também uma devolução, pois King recuperou o controle da Sastiful. Mas Oraldan parece não se importar e admira que o Rei das Fadas ainda deseja lutar. No entanto, King estava disposto a quebrar seu próprio limite, independente das consequências, para de uma vez por todas derrotar aquele inimigo. Mas Oraldan aconselha o Rei das Fadas a não se esforçar demais estando naquela forma, até porque seria inútil. Mas King também lhe aconselha a não lhe subestimar. O Rei das Fadas controla sua lança em todas as direções, para não dar chance nenhuma de Oraldan escapar. Mas se ela não pode se esquivar, então irá se defender com a defesa absoluta. A maga bloqueia a lança espiritual usando o cubo perfeito. Para Oraldan, aquilo seria o suficiente contra King naquele seu estado atual. E nesse ritmo, King logo não seria mais capaz de continuar atacando. E isso era nítido até mesmo para seus próprios filhos, que temem que se ele continuar se esforçando assim, ele irá morrer. O Cavaleiro Branco admite que dói ver o Rei das Fadas nessa situação, mas que ao mesmo tempo não deixa de ser um momento digno e lindo para morrer como um herói. Porém, King não estava disposto a desistir e pede para que a árvore sagrada lhe dê poder para que ele possa proteger seus filhos. Tempestade impiedosa. King lança tudo que ainda tem contra Oraldan, que de dentro do cubo se surpreende com a postura do rei, pois segundo ela, aquilo era loucura, pois gastar o restante da magia que ele tinha poderia ser fatal. Mas King faz jus àquele ditado:
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois Sastifo literalmente atravessa o cubo perfeito, rasgando o corpo de Oraldan, atingindo finalmente Oraldan. Esse foi o último ataque de King, onde ele finalmente conseguiu derrubar o Cavaleiro Branco. E apesar do seu estado, todos ficam felizes. Tiori vibra dizendo que seu pai mandou muito bem, enquanto Murta elogia a ofensiva do pai. Já Nassins, exausto, desaba, enquanto Tiani, impressionada, corre em sua direção perguntando, querendo saber como ele parou a lança espiritual. O herbalista conta que não tem certeza, mas que uma voz ressoou em sua cabeça. Uma voz da qual ele acredita nunca ter escutado antes, e que assim que ele se deu conta, aquela lança gigante já estava congelada bem na frente deles. Mas após escutar isso, Tiori acredita que Nassins escutou sem dúvidas a voz da árvore sagrada. Mas neste momento, o que Nassins realmente precisava era de um aconchego, um carinho de mãe. E Diane estava ali para isso. A gigante agradece Nassins por tudo que ele fez, mas ele acaba dizendo que não foi nada demais. Porém, Tiani, olhando para os olhos de Nassins, diz: "Eu não consegui fazer nada por você, mas ainda assim você protegeu a nossa família." E essa expressão no rosto de Nassins é de derreter qualquer coração. E voltando ao topo da torre, podemos ver King bem debilitado descendo até o solo. Mas mesmo estando naquele estado, a sua maior preocupação era com as crianças. King pergunta, se todos estão bem. E eles, preocupados, também querem saber como seu pai está. Porém, a situação de Cistos era sem dúvidas a mais preocupante, pois ele não parava de sangrar. King reconhece o seu erro e pede desculpas. Mas Cistos pede para que seu pai não se culpe sozinho, pois ele admite que também errou por julgar incorretamente o inimigo. Porém, de toda forma, King conta que precisa o quanto antes curá-lo. O pecado, então, caminha até o Elixir, e quando está prestes a pegá-lo, uma outra mão o segura também. Apesar de estar extremamente ferida, Oraldan se levanta contra King, dizendo que não irá entregar o Elixir para ele. Porém, ao olhar para o estado do seu braço, King se assusta e não crê que ela ainda esteja disposta a lutar pelo Elixir estando naquela condição. Mas a maga conta que aquele ferimento não passa de um mero arranhão e que se impressiona pelo Rei das Fadas acreditar que aquilo seria o suficiente para derrotá-la. E vendo aquela cena, as crianças ficam apreensivas, pois não podiam fazer nada para ajudar o pai, que naquele momento estava diante da morte. Mesmo com um braço dilacerado, Oraldan consegue manifestar uma densa concentração de magia enquanto diz: "Adeus, Rei das Fadas." E o próprio King reconhece que aquele seria o seu fim. Um poderoso ataque mágico a queima-roupa, tão intenso que chama a atenção de Diane e dos demais que estavam lá embaixo. E vendo isso, imediatamente Nassins faz um pedido. E Diane, preocupada, questiona se ele realmente quer ir estando naquele estado. Entretanto, quando retornamos ao topo da torre, somos surpreendidos com King ainda vivo. Oraldan não compreende como ele escapou ileso a um ataque a queima-roupa. Porém, ela não desiste e ataca novamente. E não somente uma vez. A maga faz vários ataques contra King. No entanto, mais uma vez,
nada acontece com o pecado, que escapa totalmente ileso. Mas ao tentar entender o que estava acontecendo, Uraldan começa a perceber que sua visão estava ficando densa, que as imagens estavam distorcidas. E ela até mesmo perde o seu senso de equilíbrio indo ao chão, deixando todos confusos, pois afinal, o que estava acontecendo com ela? Mas essa era a oportunidade de King, que salta no ar tomando distância de Uraldan. Porém, mesmo naquela situação, a maga parecia não estar tão preocupada, mas sim curiosa para entender o que estava acontecendo, pois aquilo não fazia o menor sentido. No entanto, King confessa que nem mesmo ele sabe, que não faz a menor ideia do que aconteceu, mas que tem certeza de uma única coisa: que ele nunca irá ter uma chance melhor do que essa para lhe derrotar. Verdadeira lança espiritual Shastifel, primeira forma Shastifel. Porém, logo após invocar novamente sua lança, King imediatamente sente seu corpo pesado. Seus filhos, aflitos, percebem que a Shastifel estava perdendo sua forma. E King nitidamente parecia não conseguir mais suportar ou reverter aquela situação. Logo, Shastifel iria desaparecer por completo. Porém, antes alguém surge dizendo: "Não desista ainda, pois eu irei te ajudar." Aquele era Nassins, que estava simplesmente flutuando ao lado de King. E milagrosamente Shastifel retorna ao seu estado normal. De longe, Tiori e Tiani estavam impressionadas, se perguntando como Nassins estava voando, enquanto Uraldan, por sua vez, dizia: "Você de novo, Venom Melagaland." Esse era o nome do veneno que estava afetando a maga. Nassins explica que era um veneno de ação lenta que altera os canais semicirculares e reduz drasticamente não só o sentido de direção, mas também a precisão e a habilidade de evasão. E que ele colocou esse encantamento na lança no momento que ele lançou contra ela. E mesmo que ela chame isso de um simples arranhão ou não, não importa, pois o veneno não irá permitir que ela escape do próximo ataque. E descobrir que foi isso que aconteceu, que aquele garoto encantou a lança para um contra-ataque, que aquilo era simplesmente um encantamento de veneno, deixa Uraldan ainda mais fascinada, pois desde o começo ela imaginou que não seria fácil, mas que isso é sem dúvidas uma reviravolta perfeitamente inesperada. Porém, King e Nassins não perdem tempo e se unem para controlar e lançar Shastifel, que desta vez atinge em cheio Uraldan, literalmente rasgando completamente seu corpo. Com a união de King e Nassins, pai e filho, um poder mágico inimaginável explode. Esse será o fim do Cavaleiro Branco? Iremos descobrir no próximo capítulo, intitulado "Isso Não É Uma Tragédia." E que reviravolta nós tivemos, né? Apesar de esperada, foi um pouco surpreendente. Afinal, Uraldan foi quase cortada ao meio. Isso porque a gente ainda não sabe o total estrago que esse último ataque irá fazer, porque ele parece muito ser um golpe fatal. Mas por inúmeros motivos, sabemos que não pode ser o caso. Mas de toda forma, estou curioso para saber como ela irá sobreviver a isso. Tecnicamente, ela poderia simplesmente beber o Elixir, mas isso anularia o seu propósito de roubá-lo. Mas há outras opções também. Afinal, Uraldan pode não ser humana, ou até mesmo esse não ser o seu verdadeiro corpo.
pois vale lembrar que nenhum humano aguentaria por tanto tempo permanecer no reino das fadas sem ser afetado pelo ar do ambiente. Fora que durante quase todo o tempo ela não se demonstrou muito preocupada com os danos que ela teve. Pelo contrário, quanto mais ela era pressionada e se machucava, mais se impressionava com as habilidades dos seus adversários, mais animada e curiosa ela ficava. Inclusive, isso até me lembrou um pouco Gawain, que bem no começo tinha um comportamento bem anormal. Será que isso pode indicar que Oradan compartilha da mesma origem de Gawain? Bem, são muitas possibilidades em aberto, mas acredito que desta vez o próximo capítulo deve finalmente revelar o que de fato Oradan é. Sobre os outros acontecimentos desse capítulo, foi interessante ver como Narsins aparentemente desbloqueou a habilidade de voar e continua a controlar Shastiv. E o fato dele ter acesso à toxina de Melegaland também é um salto muito grande, dado quão poderosa ela é. E é interessante ver o contraste entre Narsins e Tristan, com Narsins salvando a vida de seu pai, enquanto Tristan quase matou seu próprio pai. E o fato de Diane, como quase sempre, continuar de escanteio, confesso que é bem decepcionante. Mas nada em comum. Mas nós vamos conversar melhor sobre esse capítulo e um assunto muito recorrente que tem preocupado as pessoas, na verdade dois, sobre os 4 perigos aparentemente serem muito fracos e os pecados capitais estarem sendo possivelmente nerfados pela narrativa. 2 temas importantes que precisam de um vídeo especial. Então fiquem ligados para não perder o nosso próximo vídeo. Porque agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuele, Igor e Misael, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado e eu agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!